Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas vocês estão assistindo, então sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quem somos nós para julgar? E o tema de hoje é autoestima no pós-parto, entre o espelho, a saúde e o amor próprio. O corpo muda e a beleza está justamente em se redescobrir. Inteira, diferente, única. E o episódio de hoje está ainda mais especial, pois nós temos aqui uma convidada com vivência dupla, o lado da maternidade e o lado profissional. E hoje nós temos aqui a doutora Lorraine. Olá, Tatá. Olá, Ariel. Tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Eu sou a doutora Lorraine. Eu trabalho com estética há 7 anos, sou farmacêutica bioquímica formada e me descobri na estética, né? E hoje em dia faço medicina também, estou no 4º período, para poder abranger ainda mais a minha atuação junto com as minhas pacientes que eu atendo hoje. Então, hoje é um bom momento para a gente parar, né, e refletir se houve nas nossas vidas, né, aquela pressão estética pelo corpo perfeito, né, no pós-parto, que nem sempre todas as mulheres elas têm esse olhar, essa necessidade. Assim também como tem aquelas mulheres que elas sentem a necessidade de estar sempre se sentindo bem. Essa questão do corpo bonito, não vamos falar do corpo perfeito, até porque acho que a doutora Lorraine pode até me corrigir se existe o corpo perfeito, né? Mas existem aquelas mulheres que elas precisam estar com o corpo muito bom para se sentir bem. E para outras, isso não chega a ser uma prioridade no pós-parto, né? Sim. Eu achava, assim, eu me senti muito linda, grávida, perfeita. Nem todo mundo também tem essa sensação, mas eu me sentia maravilhosa grávida. E aí, no pós-parto, eu achei que eu ia estar, sabe, nem aí, por causa o foco é a criança, né? Mas acaba que mexe um pouco, sim, com a autoestima, porque é um momento muito delicado de tudo, é tudo tanto para a criança, todas as atenções, todos os nossos esforços. E aí eu não gostava do que eu via no espelho, eu me sentia assim um pouco mal, mas também estava longe de ser uma prioridade de algo que eu queria resolver naquele momento. Mas assim, a pressão vem um pouquinho. Vem um pouquinho quando a gente vê vídeos na internet de pessoas que depois do parto estão perfeitas e maravilhosas, e aí a gente se sente um pouco mal. Vem um pouquinho de pressão também da minha mãe, eu tive um pouco, então ela, ainda grávida, ela ficava falando pra comprar cinta, pra comprar não sei o quê, e comprimir barriga, e não sei mais o que lá. E aí eu falando, mãe, eu não quero, porque eu vou estar amamentando, eu vou estar tendo que me mover pra lá e pra cá, e eu não quero ficar toda apertada e desconfortável na minha casa, entendeu? Eu comprei camisola, comprei roupa que desse pra amamentar em casa e ficar confortável, era o que eu queria naquele momento, né? Então, eu tive um pouquinho de pressão, sim, mas eu acho que é aquela pressão social, assim, a minha mãe passou por isso e era muito importante para ela na época, a parte da cinta, a parte do corpo e tudo mais, então ela passou isso um pouquinho para mim, por uma preocupação mesmo, e teve a parte mais de internet, né, que eu acho que é o que pega um pouquinho da gente ficar vendo outras pessoas que estão muito melhores e a gente fica, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não consigo? Por que comigo não funcionou assim, sabe? Mas eu acho que não foi algo que tirou a minha paz em momento nenhum. Não, para mim não teve, assim, essa questão do desespero, de, eu preciso e tal. Porque, assim, eu sou aquela pessoa que você já pouco conhece, tô nem aí. Então, eu não tive esse problema de... Me senti também linda quando eu tava grávida. Aí... Começando pelo parto do João, né? A gente estava até comentando. Eu perdi muito peso. Quando o João nasceu, eu amamentava muito. E eu realmente estava zero preocupação. Até porque, como a gente falou naquele episódio da amamentação, eu estava com a minha outra preocupação, era a questão da amamentação. Então, tipo, a roupa que eu ia vestir, alguma coisa assim, não era minha prioridade, que eu andava com uma fralda de pano amarrada no pescoço e só. Então, não tinha tempo de pensar, mas assim, eu tinha minha rotina, né, depois que eu conseguia tomar banho em algum momento do meu dia, Nossa, difícil. eu passava um blush, eu passava um rímel, a gente comentou toda nuvem, eu ia na frente do espelho e fazia assim, e pronto, e aí voltava pro meu caos, mas tipo, era o máximo que eu fazia, e aí eu tive a pressão da minha mãe também, que eu tinha que estar de cinta toda hora, porque as filhas dela são lindas, e ela não queria filha feia no pós-parto, e aí a cinta tinha que estar para
pro corpo, pra emagrecer. Eu falava, mas a cinta não emagrece. Quem vai emagrecer sou eu. A cinta, ela vai só ajustar, modelar. Só que assim, no pós-parto imediato, o teu útero não tá nem no lugar. Os teus órgãos nem estão no lugar ainda. E eles se apoiam na cinta, né? Pelo que eu entendi. Então, pra mim, a questão da estética da beleza imediata pós-parto foi uma coisa que realmente... Não, mas eu nem rímel, nem blush passava, não passava nada, assim. E aí, teve uma época que o meu rosto começou a descapelar inteiro. A minha pele era oleosa na adolescência, ficou normal e no pós-parto ficou seca, porque realmente todos os meus nutrientes estavam indo pro menino. Eu fiquei com muitas coisas no pós-parto. E aí minha pele ficou muito seca, aí eu fui numa dermatologista e passei. Então a única coisa que eu fazia era gloss hidratante, porque eu realmente estava toda ressecada. Mas fora isso, não passava nem um blushzinho, né? Máximo eu prendia o cabelo, assim, de uma forma diferente, né? Porque toda hora com coque, também a gente não se vê muito bonita, né? Não, e eu não ganhei peso. Eu perdi muito no pós-parto e depois eu voltei a ganhar. Não, na gravidez? Na gravidez eu não ganhei peso. Eu ganhei 8 quilos. Na verdade, quando eu engravidei, eu perdi 4 quilos de cara. E aí eu aumentei 3 quilos só. E aí, quando o João nasceu, eu perdi 15. Nossa, que loucura. A experiência de vocês é uma experiência única, né? Eu acho que cada experiência ela é única. Além de profissional, eu também sou mãe. Sim. Vivi 2 gravidezes em 2 momentos diferentes da minha vida, né? Tive um filho aos 21, tive a minha segunda filha aos 40. Então, são 2 idades bem diferentes e, como eu falei, cada gravidez é única. E eu aprendi isso vivendo. A minha primeira gravidez, ela foi muito fácil no sentido de perda de peso, de não engordar muito. Eu era muito jovem, né? Engravidei, a barriga cresceu ali, tive o neném e menos de um mês depois eu já estava no meu corpo, já estava tudo ok. E eu fiquei com aquele sentimento, na minha próxima gravidez vai ser igual. Porque na primeira foi tão tranquilo, não sentia muito enjoo, não sentia muito nada. E voltei pro meu peso rápido e vida que seguiu. E a minha segunda gravidez foi perto dos 40, o metabolismo está totalmente diferente, a rotina de vida é totalmente diferente, né? As doenças que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, né, são diferentes também, né? E, pasme, na minha segunda gravidez eu não engordei tanto, porém no meu pós-parto não foi aquela mágica que eu achei que seria igual da minha primeira gravidez, né? Passou um mês e eu não vi o peso indo embora, passou 2 meses e cadê o peso que não vai embora? O que eu tô fazendo de errado? E vem realmente aquela cobrança, poxa, mas na primeira vez deu certo, por que agora não tá dando? Eu tô fazendo tudo igualzinho, mas a gente tem que entender e se respeitar que o corpo, ele passa por momentos diferentes. Então, até mesmo essa questão da mídia, a gente vê aí algumas influências que a gente fica, será que essa mulher teve filho mesmo? Porque ela já tá tipo assim, uau! Mas e ali? Ela tem uma rede de apoio com várias babás, academia, profissional da saúde, todo mundo ali dedicado para aquilo. Ela não vive o momento dela da gravidez, ela não vive o momento dela de estar ali, né, com o filho, curtindo, porque ela tá vivendo em prol de ter um corpo perfeito e jogando aquilo ali na mídia. E é uma coisa totalmente inalcançável para um ser humano normal, vamos botar assim, pessoas normais que têm uma vida normal, que trabalha, que tem filho, que tem que fazer comida, que tem que acordar de manhã para arrumar a lancheira de menino, que tem que separar roupa, lavar. Então, assim, é um objetivo que chega a ser algo mal, né? O que faz mal para a pessoa você olhar e querer aquilo e saber que aquilo ali é algo realmente inalcançável, porque você não está naquele contexto. Então, eu aprendi na minha segunda gravidez a respeitar o momento, né? Chegou uma hora que eu comecei a entrar num círculo reverso que, em vez de perder peso, eu comecei a ganhar peso, né? Eu estava num caminho bacana para tentar alcançar o meu peso diante da gravidez e, do nada, eu comecei a ganhar, e em menos de 3 meses eu ganhei 30 quilos. Eu cheguei a 120 quilos, né? Tem uma obesidade aí, grau 3, né? Aí desenvolvi hipertensão, pré-diabetes, uma série de coisas, e eu vi a minha saúde naquele momento indo embora. E tem essa questão, você
tá ali no pós-parto, você volta a trabalhar, eu tive que voltar com 6 meses após minha filha nascer, e aí eu me vi ali numa situação de ter que viajar, passar uma semana aqui, uma semana fora, e ter que parar a demanda de amamentação, que para mim era algo muito importante, né, porque tem mulheres que não se importam com isso, mas o meu primeiro filho eu amamentei até os 2 anos, então a minha primeira filha eu queria também ter essa oportunidade, né, e acabou que devido à rotina de vida isso não aconteceu, ela mesmo parou de mamar. Mas isso mexeu muito comigo, isso me afetou de uma forma muito profunda. E eu tive que parar tudo por saúde e tentar me redescobrir de alguma forma, porque eu estava indo numa vertente onde eu não tinha mais saúde para curtir minha filha, não era só questão de beleza, de olhar para o espelho. Se eu te falar que eu olhava para o espelho e me via gorda, eu não me via gorda. Porque eu sou o estilo de mãe que quando eu tenho o meu filho, eu vivo a maternidade. É um momento único, é uma coisa que passa tão rápido. Então, assim, eu não conseguia me ver perdendo a minha saúde, engordando, e eu não conseguia me ver, eu tô feia, eu tô bonita, não. Para mim, isso era algo que nem passava pela minha cabeça. Eu queria que a minha filha estivesse bem, eu queria poder amamentar, eu queria poder estar presente na vida dela. Isso era o mais importante para mim naquele momento. Sim. Mas o que me despertou foi no momento que eu comecei a perder a minha saúde, eu comecei a não conseguir interagir da forma que eu queria. Nossa, eu sentava no chão e eu não tinha rapidez e destreza de levantar e correr atrás da menina porque eu estava imensa de gorda, né? E aí foi o momento que eu parei e disse, não, eu preciso retornar minha saúde, eu preciso voltar a me sentir bem, porque se eu quiser viver e curtir a minha filha, né, isso tem que acontecer. Eu ouvi de um médico, ele disse, ou você muda seu estilo de vida, ou você vai ter um piripaque aí, a qualquer momento você fica e a sua filha vai ter que continuar sozinha. E isso me despertou algo que até então eu não tinha parado para pensar. E não é a questão do corpo perfeito, é a questão de você ter saúde para viver aquele momento da forma como você deseja viver. Essa questão de você vê na mídia e vê padrões para mim nunca fizeram sentido. Eu acho que o padrão tem que ser aquele que eu estipulo para mim, o que me faz bem, o que eu gosto, o que eu me sinto confortável. É uma coisa que eu sempre falo para minhas pacientes quando chegam comigo, eu trouxe essa foto aqui, eu quero essa boca, eu quero esse rosto, eu quero essa bunda. Eu digo, não, vamos parar com isso, porque você nasceu, você é diferente disso aqui. Para eu conseguir isso aqui, você tem que morrer e nascer de novo. Então, assim, a gente tem que parar de se padronizar, de querer se espelhar no outro. A beleza, ela é única. Todos nós temos a nossa beleza e ela é única e ela é maravilhosa. E a gente precisa ressaltar a nossa beleza e não querer a beleza do outro na gente, né? O mais importante é isso, é a gente conseguir se entender como mulher, conseguir se ver como mulher e se achar bonita. E pra gente se achar bonita, eu não preciso estar muito magra nem muito gorda, eu tenho que estar saudável. Eu acho que hoje o que é mais importante na minha vida e também que eu deixo também muito como importante para minhas pacientes, que a gente trabalha também com emagrecimento na clínica, é a questão da saúde. Quando a paciente chega na minha frente e fala, doutora, eu quero emagrecer. Tá, mas o que você está fazendo para querer isso? Né? Quais são como é que é a tua rotina? O que tu pretendes fazer? Aonde tu pretendes chegar? Por que você quer emagrecer? O que está atrapalhando na tua vida? No que vai te contribuir? Porque tem que fazer sentido na nossa cabeça. Eu não posso simplesmente olhar uma foto, eu quero ficar igual aquela pessoa. Não, por que você quer ficar igual aquela pessoa? No que isso vai te agregar? Em que sentido? Qual é o sentido que isso faz na tua vida? Né? Então, a gente precisa construir tudo isso na nossa cabeça. Não é só emagrecer. Eu quero emagrecer, mas não é só para ficar bonita. Claro que quando a gente emagrece, a gente vai se sentir mais bonita, a autoestima melhora, a gente quer se vestir melhor, a gente quer aparecer mais. Mas junto com isso vem o mais importante, que é a saúde. É você saber que você pode correr atrás do seu filho, é você saber que você baixa e levanta com facilidade, é você saber que você tem saúde para estar presente ali nas festinhas de escola, na rotina de criança, que é uma rotina super acelerada. Não é só você eu tô com um corpo bacana, pronto. Não é isso, né? Tem que ter um porquê mais importante atrás de tudo isso, né? Que é você realmente estar presente na vida do seu filho. Até porque a questão da maternidade, né? Ela não se trata mais só de mim, né? A maternidade, ela se trata da nova vida
que eu construí, né? Então, se trata também do meu filho. Eu tenho que estar bem, Sim. né? Para poder seguir. Imagina eu agora, que eu tenho o José, então eu tenho que estar sentada no chão, o João me chama. Do jeito que eu estou sentada no chão com o José no colo, eu tenho que levantar e ir atrás do João. Sim. E várias outras situações, né? Até momento de deixar a criança na cama, sai de fininho. Tem algumas posições assim que a gente faz que, meu Deus do céu. Eu passei por uma viagem agora, nossa senhora, e era carregando o menino. Tira do Uber, aí dormindo, aí leva, passa lá no elevador, aí depois vai pro quarto e não sei o quê. E assim, é peso, né? Então a gente tem que estar bem mesmo. Eu tive também, eu cheguei na obesidade, já tava beirando a obesidade 2, tava na obesidade 1. Mas o que me deu um start também pro meu processo de emagrecimento que eu passei esse ano foi por conta de... Eu estava com 96 quilos e eu, grávida de 9 meses, estava com 94. Então, eu já tinha ganhado todo o peso de quando eu estava grávida e mais. Exatamente. E aí, eu já estava... Não tem... Eu também, quando eu olhava no espelho, o pós-parto, acho que foi um pouquinho mais impactante para mim, porque eu estava ainda no início da vida adulta, né? Eu tive o corpo de adolescente, depois eu estava no meu corpo de vida adulta, que eu não desgostava em nada. Mas após a gravidez, essa parte da barriga, de ficar essa barriga solta, e principalmente, eu sempre fui... Quando eu comecei a engordar, eu ficava cheinha, assim, braço, rosto e tal, mas a minha barriga sempre foi bem retinha. Então, nunca me incomodou nada. E após a gravidez, ela nunca mais voltou a ser assim. Então, esse mito do corpo de antes, pra mim, virou um mito mesmo, assim. O meu corpo é completamente diferente após a gravidez. Eu já tinha engordado bastante com pandemia, com vários eventos que haviam acontecido assim na minha vida, e eu nunca me senti mal com o meu corpo. E no pós-parto eu tinha um pouco dessa sensação de querer esconder a minha barriga, de querer calça que segurasse assim um pouquinho. Eu tinha essa sensação de incômodo. Então, e olha que foi uma gravidez muito saudável. Eu fiz pilates, fiz hidroginástica, eu cuidava muito da minha alimentação. Foi uma gravidez saudável e o meu pós-parto foi um pouco impactante. Depois disso, que eu aceitei a minha nova barriga, eu comecei a não ver o meu ganho de peso. Então, eu passei muito por isso que tu falaste, assim. Eu ia aumentando o número na balança, mas eu ainda tô bonita, ainda tô bem, ainda tô me sentindo bem. E aí, o que também me pegou muito foi essa parte de... Eu levava o Henrique dormindo na escada, eu chegava ofegante em casa. Ofegante, eu subo só um andar. A minha casa é só um andar pra cima. Eu chegava ofegante e eu tinha que botar ele na cama e voltar pra respirar. Sentava no sofá assim e depois... Então, eu acho que o que me pegou muito foi isso. Além do peso, de eu ter passado o peso da gestação, essa parte de não conseguir acompanhar o ritmo pegou muito também pra mim. Eu acho que isso aí é um giro de chave que dá na cabeça da gente que é mãe, porque assim, cada maternidade é única, mas eu acredito que a grande parte das mulheres que engravidam, né, elas desejam aquela gravidez ali, elas querem estar presente na vida do filho. Sim. E ganhei peso, o cabelo tá feio, a roupa tá suja, tô azeda de leite. Tudo bem, eu tô aqui com meu filho. A partir do momento que eu não consigo estar presente da forma que eu idealizei, a partir do momento que eu não tenho mais saúde física ou emocional, aquilo abala. Aquilo gira uma chave na nossa cabeça e diz, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí a gente começa a se olhar e dizer bem assim, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer para estar realmente presente da forma que eu quero. Porque a maternidade, ela mexe na gente, tem a questão hormonal, tem a questão emocional, a questão afetiva, né? Cada mãe é diferente com seu filho, cada mãe tem a sua rotina de vida, né? Tem as mães que trabalham, tem as mães que se dedicam só em casa, mas também trabalham, porque quem diz que mãe que fica em casa não trabalha, eu acho que nunca ficou em casa para tomar conta de uma casa. Eu trabalho todos até mais agora. Eu tive um período agora desse ano que eu fiquei sem a minha secretária de casa e eu virei pro meu marido e falei, eu digo, ou a casa vai tocar fogo ou a gente consegue alguém para ontem, porque eu não aguento mais, né? Porque assim, era trabalho,
faculdade, clínica, filho e casa. Então, não estava mais dando conta. Sim. Comida. Quem não tá em casa não percebe, porque o trabalho todo de casa é deixar a casa igual. Igual que estava quando a pessoa... Exato, quando a pessoa saiu. Todo o trabalho que a gente faz é deixar a casa igual. Então, realmente, não tem como ver. O que vê é quando para. Parou, aí tu vê o caos que é. E chegou uma fase que eu disse assim, não faço mais nada, e a casa foi começando a acumular, e graças a Deus a gente conseguiu uma pessoa para tocar adiante, né? Porque é uma rotina bem estressante. Mas o que pega muito é isso, quando a gente não consegue estar presente na vida dos nossos filhos, ter aquela energia como a gente imaginava que seria, isso pega na gente de tal forma que a gente, tem alguma coisa errada aqui. É o quê? Eu preciso estar perto, eu preciso ter saúde. Essa questão de subir uma escada e ficar botando os bostos para fora, isso é horrível. Porque aí você pensa bem assim, nossa, hoje eu não estou conseguindo, será que amanhã eu vou conseguir carregar ele na escada? Tá tão pequenininho, eu já não estou dando conta, quando tiver 2 anos eu não carrego mais. Então isso pega na gente de tal forma que a gente quer mudar. Então, essa chave, quando girou na minha vida, ela girou de tal forma que eu entendi que dependia somente de mim aquilo. É difícil, porque a rotina de mãe, de mulher, de trabalhadora, de esposa, é uma rotina muito puxada. Né? A gente tem hora para acordar e não tem hora para dormir. Exatamente. Mas, durante essas 24 horas do dia... Uma coisa que eu também tenho muito forte hoje em mim e que eu deixo muito clara para todos os meus pacientes é que o dia tem 24 horas. A gente tem que aprender a administrá-las. Pelo menos 1 hora desse dia você tem que ter ali aquela... qual é a palavra que eu queria falar agora? Você tem que... Aquela obrigação? Não é obrigação, você tem que ser mesmo... fugiu a palavra agora, mas você tem que tirar 1 hora daquele dia para ser sua. O seu autocuidado. Tipo assim, essa hora é minha e acabou-se, essa hora é sagrada. E que horas vai ser essa? Vai ser a melhor hora que vai se encaixar. Na minha vida, foi o horário das 5 horas da manhã que se encaixou. Era a hora que estava todo mundo dormindo, a casa estava toda dormindo ainda, e eu acordava ali 4h30 da manhã, me organizava, pegava minhas coisinhas, ia para minha academia, malhava, 6 horas da manhã eu estava de volta, e agora a rotina do dia começa. Agora eu sou mãe, mas aquele período era meu, eu precisava daquilo para minha saúde física, para minha saúde emocional, para eu conseguir ser a mulher que eu queria me transformar. Que eu queria ser. Se vai ser de manhã, se vai ser de tarde, se vai ser à noite, mas você tem que ter aquele momento para você, porque... Uma coisa que eu sempre falo também é que mágicas não acontecem, né? Hoje nós temos diversas medicações aí no mercado que ajudam, inclusive, nesse processo, e eu acho que, dependendo de como elas são utilizadas, são válidas sim, mas elas não são elas sozinhas que vão transformar. Não adianta, se você não tiver uma mudança de estilo de vida, de alimentação, uma rotina mais saudável, uma prática de atividade física, você não vai conseguir chegar onde você quer. E isso não tem que ser uma cobrança, isso tem que ser algo natural. Porque quando a gente pensa que o mais importante dentro da minha maternidade, para eu estar presente com meu filho ali, é eu ter saúde para me fazer presente e conseguir viver tudo aquilo que eu quero viver dentro não só na maternidade, mas dentro da nossa vida como um todo. Se eu preciso de saúde, eu preciso fazer por onde ter essa saúde, né? E então, assim, eu acho que vai muito além de ser gordo, de ser magro, de ter o corpo perfeito. Não, é uma questão de bem assim, eu estou aqui bem, eu estou saudável e eu estou conseguindo fazer tudo o que eu me propus a fazer na minha vida. É egoísmo a palavra que eu queria falar. A gente tem que ter um pouco de egoísmo nesse momento, porque às vezes eu como mãe e como esposa, eu me doava demais. E chegou uma hora que eu não tinha nem um momentinho ali para mim. Eu sempre estava fazendo algo por alguém. É um filho, é o marido, é a casa, é o trabalho. Né? E quando eu parava bem assim, aí a Lorraine tá onde? Nisso tudo. Qual é o momento da Lorraine nesse caos, nessa confusão, que é o dia da gente como mãe, esposa, tudinho, né? Aí eu disse, não, eu tenho que ter 1 hora para mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem, porque se eu não me cuidar, eu posso 1 hora para outra, acabou a vida aqui, fiquei doente, eu vou dar trabalho, eu não vou estar presente na vida dos meus filhos. Isso daí que você falou, essa virada da chave da pessoa ter essa questão do seu egoísmo para cuidar de si, isso aqui ainda não aconteceu comigo. Eu ainda me vejo muito presa naquela situação, nesse círculo assim de eu tenho que dar conta. Na verdade, eu não tô nem aí para casa. Eu tenho que dar conta. É mentira.
É mentira. Não, o meu robozinho tá lá. Não tá. Tem dia que tu para o dia, meu pátio, tenho que lavar. O dia inteiro eu explano Isso, Mas é mentira. A linha dela não é sempre. prioridade hoje, eu ainda vejo assim, os meus filhos, né? E aí depois, aí eu não trabalho mais fora, agora eu trabalho em casa. Então, assim, a minha prioridade era meus filhos, meu marido, meu trabalho fora. E aí eu já mudei. Continua sendo meus filhos, meu marido. Aí agora, o que acontece? Quando você trabalha de casa, a casa te suga. Porque eu uso cronômetro, eu uso alarmes no meu celular para tudo. Então, assim, 8 horas da manhã, eu tive que começar a colocar no celular um alarme para eu parar de fazer qualquer coisa em casa e começar a trabalhar. Porque quando eu comecei a trabalhar de casa, aí saí e tal, tava tudo certo. Aí eu ia lavar uma louça, aí eu falei, vou varrer. Não, eu vou ligar o robozinho hoje não, deixa que eu aspiro. Eu vou lavar um pátio, eu vou botar uma roupa, eu vou tirar uma roupa, eu vou não sei o quê, eu vou adiantar comida. E quando eu via, já era meio-dia e eu falava, caraca, eu não trabalhei hoje. Então, eu A rotina da casa suga, gente. ela suga. Então, eu parei isso, então eu tirei essa questão da casa, a não ser quando eu realmente implico com o meu pátio, que eu tenho que lavar, senão eu não durmo. Ou quando o teu chefe manda lavar o teu banheiro dele, né? O João acordou um dia. Mamãe, lava meu banheiro hoje. João acordou, foi. Mamãe, você vai pro Quem Somos Nós para Jogar? Ele chama o podcast de jogar. Aí eu falei, não. Você lava meu banheiro? Aí eu, tá, filho, eu lavo. E realmente eu fui lavar, né? Aí ele, por ali arrumando, aí ele, mãe, você arruma meu quarto também? Aí eu já falei assim, senhor meu patrão. Aí, tipo, ele saindo, aí ele foi pegar alguma coisa na gaveta, mãe, arruma minhas roupas. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou fazer nada, hoje eu vou passar o dia dentro do teu quarto, João. À sua disposição, né? Aí ele foi pra escola, e aí eu peguei e fui lavar. E foi, tipo, perdi a manhã toda, porque eu fui lavar o banheiro dele, aí eu não consegui também não lavar o banheiro dele, tive que lavar o meu. E aí fui arrumar o quarto dele, fui trocar lençol, fui arrumar as roupas dele, arrumei a roupa dele, arrumei a roupa do José, engatei, fui arrumar meu guarda-roupa, arrumei minhas roupas também. Então, assim, aquele pedidozinho daquela criancinha de 4 anos Mudou todo o teu dia. mudou todo o meu dia ali. O meu chefe, meu novo patrão, ele tem 4 anos de idade. E um pedido dele eu não tenho como negar. Então, eu ainda tô muito nessa questão de eu fico para depois. Eu ainda me coloco muito para depois. Se o Bruno pedir alguma coisa de mim aqui, e aí eu já sei que eu vou fazer. Agora, que horas que eu vou arrumar para mim, para eu malhar? Aí eu vou te falar, mana, sem tempo. Tem tempo, Tatá. A gente é que não arranja tempo pra gente. Eu ainda não tive. Eu vou dizer uma coisa, não é fácil você organizar o seu tempo para você ter esse egoísmo que para mim é um egoísmo saudável, porque é um egoísmo de um tempo para você. Eu acho que cada pessoa tem que ter o seu momento, tem que ter o seu espaço, tem que ter o seu tempo e tem que entender que aquilo ali não é algo obrigatório. Eu vinha há 2 anos em academia, bonitinho ali 3 vezes por semana com personal, mas eu não me cobro no sentido de tipo assim, eu preciso toda semana, 3 vezes por semana, porque senão o meu corpo vai despencar. Não. Eu tô num período agora que eu estou extremamente exausta, cansada mentalmente e eu resolvi parar. Eu tô há 1 mês e meio, quase 2 meses sem ir na academia. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é um momento que eu estou me disponibilizando para me reconectar, para me reenergizar, para me reencontrar, mas esse momento que eu tinha, que era um momento que eu usava para estar ali na academia, para cuidar do corpo, para cuidar da minha mente, é um momento que continua sendo meu. Eu acordo de manhã, eu desço na minha casa, a casa continua dormindo, eu faço meu café, eu sento, eu tomo meu café com calma, eu preparo meu café do jeito que eu gosto, eu sento com as pernas para cima, eu boto ali uma música para ouvir, eu ouço o passarinho cantar, é aquela meia hora, às vezes aquele 40 minutos que eu tô ali, só eu comigo mesma. É coisa de louco pensar, mas eu acordo às 5 horas da manhã para fazer isso, mas é o horário que dá. E a gente tem que pegar esse horário, encaixar na nossa vida e aquele tempo é meu. Lógico, tem dias que a Laurinha acaba acordando cedo e o momento é nosso, né? Sim. Mas, na grande maioria das vezes, eu consigo levantar sozinha e aquele momento é meu, é um momento que eu faço o que eu quero, eu sento ali, eu me jogo no chão às vezes, eu fico só ouvindo os passarinhos, eu fico brincando com o gato, com o cachorro. É um momento só meu comigo mesma.
que eu penso, boto meus pensamentos em ordem, penso o que eu quero, faço as minhas estratégias. Isso não é um egoísmo ruim, porque você precisa desse tempo para se reconectar, para organizar o teu dia, para organizar as tuas ideias, para reorganizar as tuas rotas de vida. E você percebe que quando você consegue fazer isso, quando você consegue ter um tempo para você, quando você consegue parar e se enxergar no espelho, você começa a se redescobrir. E você não imagina a força que tem ali por trás. Você deixa de ser uma máquina de fazer coisas e você passa a ser uma mulher que faz coisas. Você começa a ser percebida, você começa a ser notada, você começa a ser elogiada e aquilo tudo só te dá mais força de querer ser cada vez mais. Você deixa de ser a figura mãe para você ser a figura Lorraine, a figura Tatá, a figura Ariel. Você volta a ter o seu nome. Você volta a ter a sua persona que você tinha antes e você deixou de lado porque você passou a viver em prol de várias coisas, né? Não que você vá deixar de viver em prol das coisas todas que você tem no seu dia a dia, da sua casa, do seu esposo, dos seus filhos, mas você se coloca ali novamente em primeiro lugar. E quando a gente se coloca em primeiro lugar, não, mas meus filhos são meu primeiro lugar. Ok, se teu filho é primeiro lugar e você adoece, quem vai cuidar do teu filho? Sim. Ele não é teu primeiro lugar, então para ele ser teu primeiro lugar, tu tem que ser teu primeiro lugar primeiro do que Com certeza. Porque assim, se eu não estou bem comigo mesmo, se eu não estou no meu melhor momento, eu não vou ser melhor para ninguém. O que eu acho é que tá faltando um pouco esse equilíbrio. Mas o que é normal também faz parte dessa descoberta da maternidade, porque é tudo muito novo, né? Sim. Então a gente tá experienciando isso. Porém, eu tive esse momento também de me colocar em primeiro lugar, perceber isso, e foi assim, eu estava exausta de trabalho, e aí tinha a rotina da casa para dar conta, me preocupando com o meu corpo, com o meu peso aumentando, e o cansaço e tudo mais, e eu comecei a perceber que eu precisava me colocar em primeiro lugar no todo dia. E aí, quando eu preciso descer de lugar, aconteceu alguma emergência, hospital, não sei o quê. Aí, como você falou, tudo bem não ir malhar, tudo bem não fazer a minha parte do dia, aquela parte que é só pra mim, porque eu tô recarregada. Eu tô com aquele momento que quase todo dia eu tenho, eu tô bem. Tá bem equilibrado, Se eu tô bem equilibrada, eu consigo me tirar do primeiro lugar às vezes. Se tem uma emergência com meu marido, se tem uma emergência com meu filho, se o meu marido vai viajar, se as coisas vão se balancear ali um pouquinho, eu tenho uma semana não vai me tirar de mim. Então, chamando pra vir gravar mais um dia. Eu acho que é muito disso, assim, quando a gente tá bem e quando a gente tá equilibrada da gente mesmo, eu tive que me redescobrir em várias coisas, porque eu, esse ano, tirei pra ficar esse ano pra mim. Então, era pra eu cuidar do meu corpo, era pra eu me descobrir mesmo, descobrir coisas que eu gosto, era pra eu estar bem, estar feliz, pra conseguir equilibrar todas as emoções da casa, porque são muitas emoções que meu marido volta do trabalho, são muitas emoções que meu filho volta da escola. Então, eu não estava sendo esse ponto de equilíbrio no ano passado e eu senti minha casa desmoronando. E aí, eu tirei esse ano pra eu me cuidar, pra eu me descobrir, pra eu ficar bem, pra ter esse equilíbrio. Então, foi muito difícil no início, muito difícil, como a Tatá falou. Eu acreditei que eu fazendo uma rotina ia ficar de boa. Eu lavar roupa, arrumar a casa ali, e daí ia conseguir parar pra estudar o que eu quisesse. Se eu quiser, e daí ia ter tempo de malhar. Quando eu entrei nessa rotina, eu fiquei, meu Deus, o meu filho fica na escola de 7 às 5 e eu não consigo fazer nada. Tem dia que eu só fiz o básico ali, um migué na casa, e malhei também malzinho, assim, e foi só. E tem dia que eu fico jogado na cama com dor, enfim. Eu tirei esse ano pra me descobrir, eu fiz metade do que eu tinha planejado de fazer esse ano. Eu cuidei sim de mim, cuidei sim do meu corpo, melhorei sim o aroma da casa, assim, a sensação de estar em casa, mas ainda assim não foi metade do que eu achei que ia dar tempo de fazer por mim, sabe? E pela família, assim. Não dá pra cuidar de tudo, é muito difícil, mas esse momento realmente, como a Lorraine falou, é muito importante a gente ter esse olhar do que tá faltando nessa pessoa, porque eu era uma pessoa inteira, que eu vivia pra mim e agradava meu marido, fazia as coisas da casa ali, tinha os momentos de cuidar do nós, mas o resto da minha vida era pro eu. E a maternidade chega e abala tudo isso, porque a gente já começa a achar errado ter o eu.
Então é tudo pro nós, a gente se doa por completo. Eu senti muito isso, de me doar por completo, e faltou esse equilíbrio, ficou desbalanceado. Porque quando eu quebrava com tudo, né? Então é dia que casa toda. é dia que não consegue levantar da cama já de tanto sono, de tanto cansaço, de tanta dor de cabeça, de tanta coisa que tava na cabeça acumulada. Então, o eu não pode quebrar pro nós funcionar, né? Eu acho que isso pegou muito. Então, hoje eu me faço feliz. Tem dia que eu fico, por exemplo, eu sou muito fã de Wicked, né? Então tem dia que eu fico fazendo, também boto música e tal, não sei o quê. E eu não fiz quase nada da casa, porque teve um dia que eu tirei inteiro pra acompanhar lá o tal do dia da Premiere e tal. Mas é uma coisa que eu fiz pelo mim, por mim, pelo eu. E aí depois as coisas se organizam de novo, depois a gente volta, entendeu? Eu tenho esse direito, porque se tem um jogo da NBA, alguma coisa, o meu marido vai tirar o tempo do nós pra ele ver... Pra ele satisfazer o eu dele. Tem essa facilidade de ir. Ver o filho. A gente tem que tirar essa culpa que a gente carrega desde a hora que acho que quando a gente vira mãe, junto com o pacote maternidade vem o pacote culpa, né? Tipo, combo. É um combo que mistura com os hormônios, aí é assim. Virei mãe. A partir de agora, se o menino fizer eu tenho que estar ali em cima. Se o pai tem futebol e o menino fizer ele vai dizer assim, tadinho, ficou bom, vá pro futebol. E acabou. Se ele quer assistir um jogo, ele não vai deixar de fazer, a não ser que seja algo muito importante, uma coisa leva para o hospital, ele não vai deixar aquela rotina que ele tinha para ficar em prol da criança. E nem por isso ele deixou de ser pai. Nem por isso a criança deixou de correr, papai, eu te amo, não sei o que. Mas a gente, quando vira mãe, o menino fez eu digo, meu Deus, eu tenho que parar de trabalhar porque meu filho tá fazendo O menino fez meu Deus, eu vou largar a faculdade porque a gente se culpa muito por tudo que acontece, por cada passinho que eles dão, a gente quer estar ali como se fosse um gavião em cima, e a gente não percebe o quanto que isso faz mal pra gente e pra criança. Com certeza. Porque a criança se sente num espaço de superproteção, de sufocamento. Ela não tem o espaço dela também, porque a gente tá cobrindo ali todas as áreas. Então, assim, esse espaço que a gente precisa e que os nossos filhos precisam também, eles precisam existir. Só que é como você falou, eu vivi isso, não existe um time, com 2 meses, com 3 meses, não. Cada pessoa vai ter o seu time, cada pessoa vai ter o seu momento, cada pessoa vai ter a sua girada de chave, e o mais importante é a pessoa entender que ela precisa se cuidar. Ela precisa ter esse time em algum momento, né? Chegou minha vez, eu fiz outro filho, gente. Por isso que eu esperei quase 20 para fazer outro, porque o meu time demorou muito. Tô brincando. Eu tava na hora, você faz, que agora eu vou... Não, vou falar fica. Mas é importante a gente se cuidar, assim, é importante, porque quando a gente tá bem, a gente se sente inteira para todo mundo, né? Que é o que você falou. Não adianta eu estar ali o tempo todo exausto, o tempo todo cansada, o tempo todo de mau humor, resmungando, brigando, porque eu não dei conta de fazer o que eu queria, porque eu tô querendo ser uma super mulher, uma super humana. Então, assim, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. Bem, um dia tem 24 horas, eu tenho que ter atividades que comportem dentro disso, eu tenho que saber que eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que saber que eu tenho que ter um horário de lazer para mim. Então, a gente começa a dividir, a destrinchar. E, assim... Não vai ser igual para todo mundo, cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua vida e cada um vai saber o que dá certo para você. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida de uma forma que eu sou mãe de um menino já de 22 anos, sou mãe de uma menina de 3 anos e quase 4 agora, sou esposa, tenho minha casa, né, que eu me dedico final de semana para minha casa, tenho a minha clínica, onde eu trabalho, né, estou fazendo minha faculdade de medicina, vou para minha academia e o dia só tem 24 horas e eu consigo fazer tudo. Eu acho que o dia não tem 24 horas, não. Vamos colocar aqui na agenda, porque não tem 24 horas o dia dessa mulher. Deve ter uns 36. Não, a gente tem que se organizar. Gente, eu falei para vocês mais cedo, né? Ontem eu saindo da faculdade, saí mais cedo, para ver como é que são as coisas, né? O professor liberou mais cedo, geralmente eu saio da faculdade correndo para a clínica, chego em casa entre 8 e 8 e meia da noite. E ontem o professor liberou, não era nem 5 horas da tarde e não tinha clínica. O paciente tinha desmarcado, então eu digo, nossa, hoje eu vou chegar cedo em casa. E já comecei a fazer um dia de luxo. Vou chegar em casa, vou tirar a roupa, vou me jogar. Quanto tempo que eu não vejo a luz do dia na minha casa à noite, né? Indo para casa já começa aquele engarrafamento dos infernos, né? Que
não tô acostumada a andar nesse horário no trânsito, né? Peguei o engarrafamento dos infernos. Aí no meio do caminho eu descubro que meu pai não tá legal. Ou seja, nem parei na minha casa, eu fui direto pra lá. Peguei meu pai, levei pro hospital e foi tudo diferente. Minha noite foi dentro de uma UTI. Passei a noite na UTI com meu pai, saí de lá quase 9 horas da manhã. O carro do meu filho que foi ficar comigo deu problema na hora de sair. A gente empurrou o carro lá e deixa aí, depois a gente vê isso. Fui pra faculdade, porque eu tinha uma aula importante, que a gente está perto da semana de provas. Saí da faculdade, meu marido levou minha roupa na sacola, inclusive foi o meu marido que escolheu o look de hoje. Não tive tempo de lavar o cabelo, tá tudo certo, a gente prende, tá tudo bem. Né? Saí da faculdade, corri na clínica que era mais perto, tomei um banho, troquei de roupa, e eu digo bem assim, não, eu vou lá com as meninas. Eu podia muito bem usar tudo isso e ver assim, gente, aconteceu e eu tô muito cansada. E eu tava totalmente justificável. Mas eu digo, não é sobre isso, não é sobre eu me sentir cansada. Eu quero viver isso, eu quero poder estar ali presente. Então, a gente decide o que a gente vai fazer, a gente escolhe os nossos momentos, a gente escolhe as nossas lutas, a gente escolhe o que a gente vai viver naquele momento e vai dando certo, e vai dando tempo para tudo. Quando a gente começa a se dispor a fazer as coisas como tem que ser feito, não como tem que ser feito, não é essa palavra, mas como eu desejo que seja feita, para mim, porque isso é o que é importante para mim, as coisas vão se encaixando. Nem sempre da forma como a gente imagina. Ou seja, a minha noite de lazer, que eu imaginava que eu ia ter ontem, não tive. Não rolou. Mas, enfim, de alguma forma tudo foi se encaixando e está dando certo, né? Vou sair daqui, vou voltar para a faculdade. Vou sair da faculdade, vou voltar para a clínica. Eu tenho vários pacientes para atender. Vou sair da clínica e vou voltar para a UTI. E amanhã começa tudo de novo. Desde ontem você não vai em casa? Não, inclusive vou esperar o próximo look. E eu vi um conselho uma vez, a gente acabou falando muito de saúde mental, né? Eu vi um conselho uma vez falando, se você precisa de um conselho, dê um conselho pra si mesmo como se fosse uma amiga perguntando. Porque a gente é muito cruel com a gente, né? Então, às vezes a gente precisa de um tempinho, e se for qualquer amiga nossa perguntando, a gente vai falar, tira esse tempo pra você. A casa fica pra depois, o lanche do filho não precisa estar perfeito nesse dia. Seja egoísta. Então, a gente não consegue dar esse tipo de conselho pra gente mesma, mas às vezes é o conselho que a gente daria pra outra pessoa. Então, a gente precisa, às vezes, pensar na gente mesmo como se fosse outra pessoa pedindo esse conselho, pedindo essa ajuda. E se fosse uma amiga minha nessa situação? Será que eu ia deixar ela passar por isso? Então, vamos lá e vamos cuidar da gente como a gente cuidaria de uma amiga nossa, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Agora, voltando um pouquinho para a estética. Claro que tudo deu start tanto comigo quanto contigo nessa parte do cansaço, de não estar acompanhando e da saúde, mas a estética também acaba entrando muito nesse pós-parto, quando a gente se dá conta de tudo isso, quando a gente se dá conta do nosso peso, mesmo que não esteja olhando no espelho e tudo mais. A partir do momento que tu decidiste entrar nesse processo, dar início a esse processo, quais foram as mudanças que essa mudança estética que veio, o que isso foi mudando em ti? Assim, foi uma mudança total na minha vida, né? Porque quando eu decidi ser mãe novamente, eu já trabalhava com estética, né? E eu decidi ser mãe novamente, eu entrei no sarau de ser mãe. Eu esqueci a persona Lorraine e passei a ser a persona mãe. As minhas pacientes perceberam no meu processo, nossa, doutora, você tá mais gordinha, nossa, doutora, o que tá acontecendo? E eu não conseguia perceber aquilo, né? Aquilo foi acontecendo, e eu fui deixando acontecer até que chegou a hora que girou a chave e eu digo, não, eu tenho que voltar. Né? Então, era uma série de coisas, era questão de saúde, era questão da minha própria pessoa como profissional, né? Uma pessoa que trabalha com beleza, com saúde, com estética, e eu não estava vendendo aquilo ali na minha imagem, e eu não conseguia perceber isso, né? Para mim estava tudo certo, estava tudo bem, porque eu era mãe, estava tudo bacana. Justificado. Levava a menina aqui do lado para trabalhar comigo, não, mas olha aqui, minha princesinha e tal, tá tudo certo, né? E a partir do momento que essa chave girou na minha vida, né, não foi só a reeducação alimentar, não foi só a questão de academia, mas sim a parte de estética me ajudou muito, né? Hoje nós temos diversos recursos dentro das clínicas para a gente conseguir atingir os objetivos de forma mais fácil. Não são os recursos que vão, somente eles que vão conseguir mudar, não. É um conjunto.
A pessoa, quando ela decide mudar o estilo de vida dela, ela decide mudar a forma do corpo, a saúde, ela tem que entender que é um conjunto. É uma reeducação alimentar, sim, é uma atividade física, sim, é um tratamento estético bem acompanhado que vai potencializar tudo isso. Eu costumo dizer que o tratamento estético é a cereja do bolo, né? Porque você faz a dieta, você faz a academia, mas fica aquela gordurinha que te incomoda aqui, fica aquela flacidez que te incomoda aqui. Nossa, eu tô fazendo tudo certinho, tô comendo direitinho, mas essa pochetinha não sai. Esse braço que tá flácido. Então aí a estética entra nessa hora para abraçar tudo e conseguir resolver essas queixas localizadas que fica ali no braço, na perna, na coxa, na barriga, que a alimentação e a academia não conseguem. E aí entra a estética, né, como para parar todas essas rebordas, né? E eu consegui com a estética, sim, foram 58 quilos que eu emagreci no período de um ano e meio, mais ou menos. Então, assim, as minhas pacientes, teve uma situação bem inusitada, né? Que eu tenho pacientes que são mais recorrentes e eu tenho pacientes que vão a cada 6 meses, uma vez por ano, né? E eu tive uma dessas pacientes, foi muito engraçada. Eu estava de costa preparando os procedimentos, né? Separando os procedimentos que a gente ia fazer. Ela entrou na clínica, eu cumprimentei e ela virou para minha funcionária e falou: não é a doutora Lorraine que vai me atender? Aí eu virei e falei assim, mas mulher sou eu. Ela, meu Deus, doutora, o que aconteceu com a senhora? Cadê a outra metade? Cadê a outra metade, pelo amor de Deus? Aí, então, assim, você começar a receber esses elogios, nossa, como você tá bonita, porque, doutora, você tava ficando gordinha, a gente tinha vergonha de falar, porque as pessoas sentem vergonha de falar, olha, você tá indo para um lugar que não tá muito legal, porque tem as pessoas que não estão nem aí, que chegam e falam na tua cara, mas a grande maioria vai olhar pra ti, não, tá bacana, tá tudo bem, mas lá por trás ela sabe que não tá bacana, não tá legal. E aí eu comecei a receber, nossa, é porque você é tão bonita, mas estava gordinha mesmo, né? Tava com o rostinho mais redondo e tal. E então a estética, ela me ajudou muito, principalmente na questão da flacidez. Porque quando eu falo que eu emagreci 58 quilos num período de 1 ano e meio, e eu aparento e o meu corpo não aparenta isso, essa flacidez que a gente espera num processo de emagrecimento tão grande num curto período de tempo, não foi a academia nem foi a alimentação, foi a estética que me ajudou nisso, né? Procedimentos que eu realizei bem elaborados, bem direcionados para minha necessidade também. Não tem aquele, o que você fez? Eu quero fazer igual. Gente, não existe fazer igual. O meu corpo é diferente do seu, que é diferente do seu. Os metabolismos são diferentes, as respostas são diferentes, o que você vai se propor para fazer junto com o procedimento estético é diferente. Então, não tem, assim, uma receita de bolo engessada que eu digo assim, lá na clínica eu tenho uma receita tal de bolo X que você vai entrar assim e vai ser assim. Não. Então, eu sempre brinco, é bem assim, a cada semana a gente vai reprogramar a rota, porque eu preciso entender a rotina de vida da minha paciente, eu preciso entender até que ponto que ela está disposta a abdicar ou para realmente se entregar para a atividade física, para ter uma rotina adequada, até que ponto que ela está disposta a ter uma mudança real de alimentação, porque tudo isso vai ser a composição do processo. Às vezes eu tenho pacientes que vão juntos. Os dois estão ali com a mesma persona na frente, dando as orientações, eu dizendo tudo que tem que ser feito, e eles vão para casa. Cada um mora numa casa diferente. E aí, quando chega na próxima pesagem, um conseguiu ali um resultado fantástico e o outro engordou. Por quê? A culpa foi do profissional, a culpa foi do procedimento que não presta, a culpa é do remédio ou a culpa é da pessoa que não conseguiu alinhar tudo aquilo e realizar o que realmente tem que ser feito? A primeira pergunta que eu faço para qualquer paciente meu que chega na clínica para processo de emagrecimento é: até que ponto que você está disposto a realmente mudar o seu estilo de vida? Porque enquanto você disser para mim que você vai continuar comendo pizza, cachorro-quente, não fazendo atividade física, não tendo uma rotina saudável, não adianta, não vai ser a estética que vai mudar a tua vida. A pessoa está em busca de um milagre, a pessoa está em busca daquele milagre, daquela agulhinha mágica. Eu, às vezes, sou até um pouco sátira, né, com algumas coisas. Teve uma paciente uma vez que chegou e falou bem assim, bem gordinha,
E ela chegou, doutora, eu quero fazer tratamento para gordura localizada. Aí eu olhei e falei assim, mais localizada no corpo todo? Porque não tem como fazer tratamento de gordura localizada quando você tá gordinha por inteiro, Sim. né? Então as pessoas têm que entender que tem tratamentos que não é para aquele momento. Como é que eu vou fazer um tratamento de gordura localizada e a barriga tá deste tamanho? Não é para aquele momento. Tem clínica que vai vender, tem clínica que vai vender. Mas você não vai ter resultado. Né? Então, assim, eu gosto muito de sentar com o meu paciente e entender tudo isso para poder montar aquele protocolo que realmente vai atender aquela necessidade. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente. O que funciona para ti pode não funcionar para ti. E tá tudo certo, né? Porque a gente tem que adequar a rotina de vida e estilo de cada pessoa. Em minha defesa, eu tenho diástase. Não quero saber. Mas, gente, é possível, né? E eu costumo brincar que eu sou a prova viva de que isso é possível, né? Quando as pessoas falam, mas você fez então lipo, você fez abdominoplastia. Não, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz aqui foi meus peitos, né? Quando eu ainda tava gordinha, né? Esse peito todo aqui é meu porque eu paguei, então é meu. Mas, assim, tirando o peito... O resto foi mesmo alimentação, academia, atividade física e a tal da estética que ajuda demais, né? Um tratamento estético, quando ele é feito de forma adequada, individualizada, direcionada, acompanhado de uma alimentação saudável, de uma atividade física, ele tá certo. Tá muito certo. Agora, sim, essa tua segunda experiência de maternidade, que foi uma experiência completamente diferente relacionada ao corpo, mudou alguma coisa na questão das tuas pacientes, da tua visão com relação aos pacientes, principalmente mães, esse período maternidade? Porque eu vi que você atende muito esse período pós-parto, que é um período realmente complicado esteticamente para as mulheres, né? Então... Assim, a primeira coisa que eu sempre deixo muito claro quando a paciente chega, porque assim, a paciente ela chega pra gente querendo uma solução mágica, né? Ela chega querendo uma solução mágica, ela chega ali, ela senta achando que ela já vai sair mais magra, né? Com alguma palavra, alguma coisinha que a gente vai fazer ali. Mas a primeira coisa que eu procuro entender e deixar bem claro para ela é que ela tem que entender que ela está vivendo um momento único. Se ela é uma paciente mais jovem, que tem ali 20 até os 30 anos, ela vai ter uma facilidade muito mais tranquila para atingir os objetivos. Eu sou mãe aqui dos 30 aos 40. Opa, já vai demorar um pouquinho mais. O nosso metabolismo ele já não responde igual. E isso aí eu vivenciei, né? Quando eu achei que nos 40 eu ia ser fácil igual dos 20, não é? Então, acima dos 40, então, assim, a cada década que a gente vai passando de vida, e isso não é só pro corpo, é pro rosto também. Tem um paciente minha de Botox, que já está comigo há alguns anos, e elas, mas poxa, há 5 anos atrás, quando eu fazia o Botox, ele era assim, não tinha essa ruga, agora apareceu essa ruga. Claro que apareceu essa ruga. A cada ano que passa, a gente vai envelhecendo mais e a gente vai ganhando rugas, a gente vai ganhando expressões, isso é normal, né? A gente tem que entender que o nosso corpo, ele vai mudar. Ele, como você falou anteriormente, o nosso corpo, ele nunca vai voltar a ser aquele corpo de adolescente. Mas hoje eu me olho para o espelho e eu gosto muito mais do meu corpo de hoje, do meu corpo velho seco quando eu tinha lá meus 18 anos. Eu tinha nem curva, eu era magricela, eu tinha basicamente o peso que eu estou hoje, nessa casa aí dos 60 e poucos quilos, mas eu não tinha as curvas que eu tenho hoje. Né? E essas curvas que eu tenho hoje eu adquiri com as minhas maternidades, com as minhas vivências, com a minha mudança de corpo, mudança hormonal. E a gente tem que entender que o nosso corpo ele muda de acordo com o que a gente vai vivendo. E a gente vai tendo ali as nossas cicatrizes, as nossas marcas, melasma, marca de espinha. Isso tudo vai sendo agregado no nosso corpo e tudo isso tem história.
Sim. E Vira a gente parte tem que de quem a gente é. A gente tem que aprender a gostar de tudo isso, né? A gente tem que aprender a se olhar e não... eu queria tanto voltar a ter meu corpo de 18 anos. Esquece. Você pode ter um corpo muito melhor do que o seu corpo de 18 anos. Você não precisa mirar no passado. Você tem que mirar na frente. Sim. Você tem que pensar que você pode ser muito melhor do que você foi lá atrás, que é como eu me sinto hoje. Se você perguntar se eu quero voltar a ter meu corpo de 20 anos, não quero. Eu tô me sentindo tão bem com o corpo que eu tenho hoje, que eu brinco lá na faculdade, né? Nós temos lá a turma da meninada que tá saindo da escola agora, né? E tem o pessoal mais velho. E eu brinco muito, eu digo bem assim, eu não me troco por nenhuma dessas menininhas de 21 anos. Não me troco, porque hoje eu me sinto... Eu me olho no espelho, eu me sinto bonita, eu me sinto bem, eu me sinto tudo que eu posso me sentir, eu me acho mesmo, porque eu sou a Lorraine e eu me amo do jeito que eu sou e eu me acho muito mais bonita hoje do jeito que eu sou, com todas as minhas cicatrizes, marcas, com meus cabelinhos brancos aqui. E isso tudo é o que eu vivi para chegar onde eu cheguei. É toda a minha história, faz parte de tudo que eu vivi. Eu não posso simplesmente, eu queria ter 18 anos de novo. Não, isso não existe. Porque eu tive toda uma vivência aí, tenho 43 anos, vou fazer 44 agora no início do ano. São 43 anos de história que eu não posso apagar num simples, eu queria ter meu corpo de 18 anos de volta. Não, esquece o corpo de 18 anos. Foca no corpo de 30, foca no corpo de 40, foca no corpo de 50, foca no que você pode ser melhor para frente. Quando a gente olha para frente, as coisas começam a funcionar. O que passou tá para trás. Até para encaixar com tudo, né? Para encaixar com a nossa personalidade atual, com a nossa rotina atual. Isso. A gente tem que se descobrir dentro do que a gente vive nesse momento. Exatamente. E não querer ficar vivendo o que já passou. Vamos mudar a rota para frente. O que eu posso fazer para melhorar para frente? Não ficar pensando, eu queria fazer de novo. Não, já foi, já deu. Vamos olhar para trás e ver assim, eu errei isso, eu não quero errar de novo. Ok, exatamente. Vamos redirecionar a rota e ver o que eu posso ser melhor aqui para frente. Porque a gente pode ser melhor todo dia. A gente E uma coisa que eu sempre falo, só depende de você querer. Se aquilo te faz bem, se é aquilo que você quer, uma coisa que eu sempre falo muito é assim, se alguém conseguiu chegar, eu consigo chegar também. Porque todo mundo nasceu com as mesmas capacidades. Então, se alguém chegou ali e alguém conseguiu construir algo, e eu olhei aquilo, eu digo, cara, legal, eu vou fazer também. Tu é doida, tu não consegue. Fala não consegue pra mim. Aí, agora que eu vou fazer mesmo. Porque... Agora eu vou conseguir. A mulher que tá fazendo faculdade de medicina, cuidando de filho, cuidando de casa, tendo uma clínica de estética, você acha que ela não consegue? Não, você vai estar louca. Perto dos 40, você vai começar a medicina pra quê? Você já tem sua clínica, você já tá bem. Eu digo, gente, nem tudo é só dinheiro na vida. Nem tudo é só... eu não faço medicina hoje. Claro que a medicina vai me agregar muita coisa profissionalmente, financeiramente, claro que vai. Mas nem tudo é só dinheiro. Muitas coisas do que a gente faz é por satisfação pessoal, por prazer pessoal. A medicina sempre foi algo que eu quis desde que eu me entendo por gente. Por muitas coisas que aconteceram lá atrás, né? Eu não consegui realizar esse sonho lá atrás, mas eu sempre tive muito forte na minha cabeça que no dia que eu tivesse condições financeiras, eu iria realizar. Porque dentro das minhas metas de vida, eu tirei aquela meta BCA, eu vou estudar igual uma louca para passar numa faculdade pública. Não, eu vou trabalhar igual uma louca para ganhar bastante dinheiro, para crescer, para poder ter condições de pagar minha faculdade particular. A gente tem que fazer uma escolha. Ou eu me trancava em casa para estudar, para um dia conseguir passar numa faculdade pública, ou eu crescia profissionalmente para ter condições de pagar a faculdade particular que eu quisesse. E eu sou a idade do teu filho, né? Isso, meu filho está terminando faculdade ano que vem e eu termino daqui mais 4 anos, se Deus quiser. São 6 anos de faculdade, né? Tô terminando o segundo agora. Então, assim... A gente faz nossas escolhas. Sim. E a gente direciona para onde é que a gente quer ir. A gente só precisa dizer assim, é isso que eu quero, então é aqui que eu vou. O que eu preciso fazer para chegar lá? Exatamente. E a gente direciona e vai, e só vai. E tem que entender que a cada ano eu não vou ser o que eu era antes. Eu vou ser o que eu me propus a ser lá na frente. É aquela questão, construir, né, para encontrar o equilíbrio, sim, coração, corpo, mente... Sim. Se redescobrir no pós-maternar, na pós-maternidade, a nova vida, o novo corpo, a nova rotina. Sim. Né?
E a gente se propõe a fazer, eu me propus a ser mãe e fazer medicina e ser profissional e tá tudo junto e tudo me faz feliz. É cansativo? Claro que é. Se eu disser que é facílimo, eu vou estar mentindo. Até porque fora tudo isso, ainda tem 2 calopsitas, 2 coelhos, meus filhos de gato, cachorro. Não abro mão dos meus bichinhos. E tem que estudar, né? Semana que vem, semana de prova. E eu tô aqui conversando com você. A ver se eu tô pensando aqui. Como se não tivesse nada assim. Não, tá tudo tranquilo. É o teu momento de leveza do dia. Mas assim, a gente se propõe a fazer aquilo que a gente está disposto a fazer e fazer bem feito. Porque para fazer de qualquer jeito também não adianta, né? Então a gente faz e sabendo que se eu precisar dar uma pausa, como eu precisei dar uma pausa da minha academia, porque chega uma hora que ninguém é super mulher. Né? Chega uma hora inclusive temos que desconstruir esta imagem que alguém criou por aí, sabe, lá tem um homem provavelmente a pessoa que criou isso, que falou que a mulher tem que dar conta de tudo. Não, meu amor, a mulher não tem que dar conta de tudo, não dá para você equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, algum prato vai cair, vai quebrar e tá tudo bem. Então é isso, você saber que vai chegar uma hora, não tô dando conta de fazer tudo, pera lá, o que eu posso parar nesse momento para redirecionar minha rota, quanto tempo eu preciso parar e não sofrer com aquilo. Então, assim, parei 1 mês e meio, nossa, se eu for perder se eu for ficar pensando no percentual de massa magra que eu perdi, eu digo que isso não é fraude. Mas, enfim, ok, perdi, ganho de novo, daqui a pouco eu volto e ganho de novo e tá tudo certo, mas eu precisava daquele tempo para me reencontrar, para me reequilibrar, para ter mais saúde emocional, saúde mental, descansar o corpo, porque o nosso corpo é uma máquina. E se a gente chega a essa máquina a exaustar, é como um carro, se eu não dou manutenção, o carro para. Tá lá o carro do meu filho parado no estacionamento da Centro da Júlia, meu Deus. Enfim, é uma máquina. Então, a gente precisa... Chega aquela hora que a gente dá aquela pausa em determinada coisa. Eu posso dar uma pausa no filho? Não. Posso dar uma pausa no marido? Espero que não, né? Mas a gente pode dar uma pausa na casa, a gente pode dar uma pausa no estudo, a gente pode, se tiver um marido ali do lado, dar uma pausa no trabalho. Então, assim, a gente escolhe no que a gente vai dar uma pausa. Exatamente. E dá aquela pausa e reequilibra, daqui a pouco volta e tá tudo certo. O importante é ter uma pausa consciente, né? Uma pausa com uma permanente, né? Agora é uma coisa que eu digo pra vocês, né? E isso é algo que eu construí pra mim, né? E que eu gosto muito de passar pros meus pacientes. Uma coisa que você não pode dar uma pausa, por mais que... por exemplo, hoje o meu momento de equilíbrio comigo mesmo, ali eu tenho meu momento de lazer, que pode ser de manhã na academia, pode ser no meu café da manhã, pode ser lendo um livro, pode ser embalando numa rede, mas eu sempre procuro tirar um momento do dia para mim. Vai ter um dia que vai ser mais corrido que eu não vou conseguir. Ok, mas faz parte do meu egoísmo hoje de cuidar de mim ter o meu momento. Esse é um momento que a gente não pode dar uma pausa muito longa, porque quando a gente dá uma pausa muito longa do nosso momento com a gente mesmo, a gente começa a se perder. A gente se desencontra novamente. Então, esse para mim é uma das prioridades de... Eu sempre estar pensando, não, eu tenho que dar conta de tudo, mas eu tenho que ter aquele tempo para mim. Nem que seja o tempo, como você falou, para eu parar tudo e assistir, ouvir Spotify, ouvir... Nossa, tem domingos assim que eu digo, eu não quero fazer nada hoje, eu só quero ficar deitada na minha cama, comendo chocolate, assistindo, maratonando várias séries. Aquele filme de Natal que não tem que pensar em nada. Várias séries só pra rir, sem ter que... Sabe assim, vou esquecer que existe dívida, vou esquecer que amanhã eu trabalho, vou esquecer que tem tarefa, vou esquecer, só vou viver aqui e deixar a vida passar. Só vou existir. A gente precisa disso. A gente precisa desse momento de descanso para recarregar toda a nossa energia. Isso faz parte, porque ninguém é máquina. Exatamente. Eu tenho um mini momento, então, vocês parando para pensar, né? Eu acordo, né, às 5h30. E aí eu faço uma oraçãozinha. Então, assim, o José pode estar chorando do meu lado. Sinto muito, ele vai ficar chorando. E aí eu faço a minha oraçãozinha, né? E aí começa o dia e tal, pega a menina. Quando todo mundo sai, aí eu vou lavar a louça do café. E aí eu ligo o meu celular. Eu sempre abro uma live no aplicativo desses de rede social. Eu abro uma rede social que eu tenho. Eu abro uma live e começo a falar qualquer coisa que vem à minha cabeça. Aí eu termino de lavar a louça, desligo a minha live e
É o seu momento. Se é algo que te faz bem, se é algo que te reenergiza, é isso que é importante. A gente precisa ter um momento nosso. E não tem receita de bolo. Pode ser um momento só para ficar jogado em cima de uma rede, pode ser um momento para cantar, pode ser um momento para assistir uma série, para ouvir uma música, para rezar, mas é um momento nosso para meditar. E isso não existe uma regra, o que é certo, o que é errado. Existe o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para você. Não tem receita de bolo e nem é pra ter. Porque quando a gente começa a seguir o momento da outra pessoa, aquilo não reenergiza a gente do jeito que deveria. Olha, uma coisa que eu não gosto da rede social é justamente isso, né? Hoje eu procuro não ficar olhando muito a vida de outras pessoas na rede social, porque a gente acaba achando que aquilo ali é uma coisa perfeita. Você imagina, não vou citar nomes de ninguém, mas vamos pegar uma blogueira qualquer, blogueira X, que ela acorda linda e maquiada. Aí os filhos dela são todos perfeitos ali, aquelas crianças que não choram, aquelas crianças que, sabe, comem tudo direitinho, não fazem birra, aí ela vai pra academia e ela volta, e ela tem um corpo perfeito, e ela consegue dar conta de tudo, mas por trás daquilo ali, tem todo o estresse da gravação, tem todo o estresse do menino que tá gritando e cala a boca pra poder gravar, que agora é hora de gravar, e me mostrar aquela casa toda arrumada aquela casa toda arrumada, toda perfeita, aquilo ali só existe, acho que em conto de fada, né? É claro, Porque tem condição. Criança com casa arrumada não combina. E então, assim, você começa a mirar, poxa, mas a fulana tem essa vida tão perfeita. Por que aí você fica, a minha vida é uma bagunça, a minha vida... Quando a minha funcionária vira pra mim e fala bem assim, doutora, você faz como é que fala aquela gravação que é da hora que você acorda até a hora que você dorme com Um daily, né? Você faz um daily hoje com você se arrumando desde a hora que você acorda? Aí olha que a cara dela, eu digo, você tá louca? Como é que eu vou 4:30 da manhã com uma minha pendurada na perna, tentando tomar banho, tentando pentear o cabelo, vestindo a roupa no escuro, porque meu marido tá dormindo ainda, não dá pra ligar a luz toda. Aí tu quer que eu filme isso? Então, assim, é a realidade, mas assim, eu digo, como é que eu vou filmar essa bagunça toda? Aí vem aquele negócio, mas a fulana consegue acordar e fazer aquela filmagem, será que aquilo realmente é verdade? Será que isso realmente é 4 horas da manhã? Não, Será que não é uma coisa programada? Então, assim, a gente acaba pensando e se botando naquela situação, poxa, a fulana consegue, então a gente tem que parar. Agora tá na modinha do... Como é que é o nome? Beach tennis. Porque pra você estar na moda, você tem que fazer beach tennis. E tem que ter a roupinha, né? Aquela sainha, seu CD. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, beach tennis, isso não é pra mim. Ficar batendo bola. E atravessar a cidade, baixar uma quadra. Então, assim, então quer dizer que pra eu fazer parte do que tá acontecendo, eu tenho que fazer beach tennis, agora que é mais ou menos o que tá acontecendo. Quem não faz beach tennis tá fora da modinha. Tá fora da modinha. Eu nunca fui uma pessoa de modinha. Não começa por aí, né? Eu sempre gostei de ter a minha modinha. Eu faço o que me faz bem, o que eu gosto. Quando eu era adolescente, eu me lembro que eu andava toda pendurada de chaveirinho de pelúcia, que eu gostava muito daquilo, era na mochila, e todo mundo achava aquilo super cafona. Aí chegou agora a moda daqueles bonequinhos horrorosos pendurados, né? Eu vou olhando aquilo. Aí eu digo, gente, eu já fazia isso lá há 30 anos atrás e o pessoal condenava. Agora é moda, né? Agora é moda. Ou seja, eu tava na modinha lá, mas a minha... Visionária. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver o que a gente gosta. Eu acho que o que é legal é a gente viver... Eu não tô maltratando ninguém, eu não tô ofendendo ninguém, eu não tô atrapalhando a vida de ninguém. Eu tenho que fazer o que faz bem pra mim. Porque você viver uma vida de ilusão, você viver uma vida de aparência, deve ser uma coisa tão triste. Você ter que sorrir pra uma câmera, pra desligar a câmera e gritar com teu filho, e gritar com teu marido, e você ter que estar mostrando um sorriso que não é seu, deve ser algo tão triste na vida de uma pessoa. Sim. Que eu não quero isso pra minha vida. Eu gosto de fazer o que me faz bem, o que me dá satisfação. Meu quintal bagunçado lá com meus bichos, cocô de bicho espalhado pelo quintal. Mas aquilo ali é a realidade, aquilo ali é... Tu tá com a tua filha brincando ali, todo mundo se divertindo e a casa tá uma bagunça e tá tudo certo. E aí, nesse vida real. Tem uma casa bagunçada. É a vida real. É a vida real, gente. Já pensou ter que estar organizando tudo pra fazer um take de filmagem? Toda hora. Toda hora. Não. Primeiro que eu não tenho nem essa equipe toda por trás, né? Pra fazer toda essa programação aí, todo esse... É isso aí. O que eu achei mais legal aqui do nosso papo foi a gente falar sobre essa reconstrução, não só do corpo, né?
como a gente falou muito da mente, então é muito de se reconstruir por inteira, né? Se redescobrir por inteira, cuidar de você por inteira, né? Você não consegue cuidar do corpo Sem cuidar da mente. sem cuidar da mente. Não fica vazio, É um conjunto. Que conversa legal hoje, hein? Adorei, meninas, a conversa aqui. Adorei o convite. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Esperamos vê-la em breve por aqui, não é, pessoal? Com certeza. E espero vocês também para fazer os seus tratamentos estéticos, tá bom? É possível sim ter o corpo que vocês querem ter dentro da realidade que vocês vivem. Só precisa querer e se propor a fazer o que tem que ser feito. Qual arroba? @doutora Lorraine Barroco. E temos também o @Clínica Labella Estética. O corpo que você tem hoje foi abrigo e vida. Então não se cobre tanto. E você? Quanto tempo demorou para se reconhecer no espelho depois da maternidade? Conta pra gente aqui nos comentários como foi esse processo. Então não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. E seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e Diário da Capital. Então muito obrigada por assistir esse vídeo. Te esperamos na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Então muito obrigada por assistir esse vídeo. Te esperamos na semana que vem, toda quarta-feira nesse mesmo horário. Tô esquecendo tchau. Esqueci de tchau. Vai almoçar pipoca! Vai. Bate-bate. Você foi blendificada. Sabe o que ele sabe? Galindificada, porque ela ainda era galinha.